Vou colocar para vocês aqui o PowerPoint, mas eu vou seguindo com vocês, na medida que vocês acharem que eu estou indo muito rápido, acharem que eu estou indo mais devagar, vocês vão me falando, beleza? Então, vamos lá, então. Compartilhou aí para vocês? Compartilhou essa tela? Sim ou não, galera? Que eu não consigo ver aqui, então se alguém puder falar para mim se compartilhou. Sim. Beleza. Quem falou? Amanda. Meu Obrigado, Deus, saiu aqui. Amanda. Beleza, obrigado, Amanda. Vamos lá, galera. Então, olha só. Nós vamos falar já que é uma civilização um pouco mais complexa, a gente precisa entender ela de uma forma mais, né, tranquila e trabalhando com ela mais devagar, porque é uma civilização que quanto mais próxima do nosso tempo histórico, mais informações nós vamos tendo dela, principalmente quando vai se tratando de Atenas, de Esparta, das guerras do Peloponeso, das guerras médicas. Então, a gente vai trabalhando um pouquinho mais sobre isso. Mas a formação da Grécia, pessoal, quando nós podemos falar sobre esse tema, o que a gente tem que saber, né, sobre ele? Quando nós vamos falar de Grécia Antiga, ou mundo grego, nós não estamos falando dessa civilização grega ou desse país geográfico da Grécia nos dias atuais, ok? Estou falando de um mundo grego. E o mundo grego, em momento algum, nós podemos falar que foi um império ou algo do tipo, tá bom? Então, esqueçam isso. Então, ela é totalmente fragmentada, ela tem aspectos incomuns. Então, essa geografia, ela é totalmente diferente, beleza? Ela é localizada mais no sudeste da Europa, ok? E também no sul da Península Balcânica. Uma coisa importante que vocês têm que saber, tá, gente? Ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, ok? Isso é extremamente importante porque ser banhado pelo mar Mediterrâneo, ela vai ser de fundamental importância para que as trocas comerciais, as trocas culturais aconteçam e os povos entrem cada vez mais em contato uns com os outros. Tranquilo? Então, galera, nós temos essa formação da Grécia Antiga por volta, né, do início dela, que é do século XII ao século VIII, principalmente do período pré-homérico e período homérico, tá, gente? Esse é o período mais da formação e da geografia. O período arcaico, que é a formação dessas cidades-estado mesmo, que é Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, né? Mas nós vamos dar um foco um pouco mais nessa civilização da Atenas e Esparta, que é o que mais costuma cair nos vestibulares, ok? E vamos finalizar nesse período helenístico, desse Império Macedônico, chegando aqui, né, na Grécia. Galera, então ela vai ter um território, deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar o mapa, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Galera, um território marcado por muitas ilhas, ok? E ela não é uma civilização hidráulica, tá? Vocês lembram esse conceito de civilização hidráulica? Sim. Lembram, né? Então, banhado por rios como o Egito pelo Nilo, ou a Mesopotâmia pelo Tigre e Eufrates. Então, ela não tem essa característica. Ela era marcada basicamente por um conjunto de ilhas, ok? Deixa eu tentar expandir essa apresentação para ficar melhor para vocês. Melhorou? Agora sim, né? Então, beleza. E aí eu tenho um conjunto formado cada vez mais por ilhas. Então, era preciso cada vez mais uma comunicação. E essas terras, pessoal, infelizmente, não eram terras férteis. Então, isso vai fazer com que a Grécia ela fique cada vez mais diversificada comercialmente. Os povos precisam trocar mais a cultura.
tá ok? Trocar mais mercadorias, se comunicar um pouco mais. E aí, galera, você tem vários povos que vão compor essa região, né, onde hoje é a Grécia, onde era o mundo grego. Então, principalmente, nós temos muitos pontos comuns, mas também muitos pontos que vão se divergir, ok? E quando eu falo desse povo grego, em momento algum eu estou falando de gregos, eles não se consideravam como gregos, e sim helenos. Então, quando vocês forem fazer a prova, ou qualquer exame, ou forem fazer algum exercício, encontrar Hélade ou helenos, a Hélade também é o mundo grego, e os helenos é o povo, ok? A população que habitava esse mundo grego, beleza? Então, esse período, né, o primeiro período pré-homérico, gente, ele vai correr no ano 2000 a.C., basicamente até 1100. Tranquilo? Então, muitas etnias vão começar a chegar nesses territórios. E eu vou tentar falar dessas principais etnias que vão marcar, que são 4: os jônicos, os eólicos, os aqueus, e depois nós temos uma galera bem nervosa que vai chegar e vai, né, tentar descer o bambu nessa galera e vai conseguir descer o bambu mesmo, tá bom? E vai modificar toda essa civilização, né? Principalmente nessa partezinha aqui, ó, chamada Peloponeso, beleza? Então, galera, nós temos os aqueus, e os aqueus, eles vinham também de uma região chamada Micenas, ok? Eles eram de uma cultura que eles vão se misturar, principalmente, né, com os povos dessa ilhazinha aqui, ó, a ilha de Creta, ok, galera? Também eram povos indo-europeus. Quando vocês ouvirem essa palavra, povos indo-europeus, é uma mistura de povos que vinham da Índia com a Europa. Então, galera, eles vão começar, ó, a se expandir pelo território grego. Tranquilo? Por esse território como Grécia Antiga. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão entendendo direitinho? Estou falando muito rápido, muito Tô entendendo. Beleza, qualquer dúvida, podem parar, me perguntam, não deixe passar nada em branco, não. Tá bom, galera? Tranquilo? Então, galera, o que vai acontecer? Esses povos, eles se identificam principalmente por se chamar como helenos, porque eles diziam cada vez mais que eles eram descendentes de um herói chamado Heleno. Opa, Renato, o que está acontecendo? Já está começando a entrar cada vez mais um ponto importante na nossa Grécia, ou seja, a mitologia. Calma que depois a mitologia vai ficar cada vez mais forte, beleza? Então, eles se diziam descendentes de um grande herói, principalmente nessa civilização que nós vamos chamar, que é uma civilização creto-micênica, que é a junção dos aqueus com os povos de Creta. Tranquilo até aí? Então, civilização creto-micênica. Então, os palácios de Knossos e os palácios, né, que vão marcando esse mundo grego. Tranquilo, galera? E aí, pessoal, a mitologia vai ficar cada vez mais forte, principalmente quando nós vamos ter, né, o mito de Minotauro. Já ouviram falar do Minotauro aí? Metade corpo, cabeça de touro? Já. Então, beleza. Galera, a história do Minotauro é o seguinte, eu vou só dar um resuminho para vocês entenderem o porquê dessa mitologia, como ela vai ficando muito mais forte. Galera, existia um rei, né, que ele se chamava Minos. E esse camarada ele tinha uma treta muito complicada com seus irmãos, né? Então ele vai fazer um pedido com os deuses e os deuses, né, vão atender esse pedido e vão dar para ele um touro, né, um touro branco. E aí o Minos deveria sacrificar esse touro, ok? Antes, né, quando os deuses pedissem. Só que o Minos, ele acabou tendo um apreço muito grande por esse touro e não matou ele. Como punição, gente, os deuses, eles vão falar o seguinte: beleza, você não vai matar o touro, não? Então tá tranquilo. Esse touro, ele vai ter
relações sexuais com a sua mulher, com a rainha, e você vai ter como um filho, né, um minotouro ou um minotauro, né, como eles costumam dizer. Então era metade corpo de homem e a cabeça, né, era formada, né, pela cabeça de um touro. E aí o que que o Minos faz? Coloca ele dentro de um labirinto de um palácio, ok? E aí nós temos essa metáfora. E aí nós temos essa metáfora que era a prisão de um povo grego, né, dentro desse labirinto de outras culturas que cercavam o mundo grego. E aí o que que vai acontecer, galera? O Teseu, né, ou Teseus, como vocês quiserem entender, ele vai entrar nesse labirinto e vai matar o Minotauro, libertando de vez, né, o povo grego sobre qualquer outra dominação que pudesse chegar, ok? Então isso é uma mitologia que vai crescendo cada vez mais dentro dessa civilização grega, ok? Então as origens, ela tem a sua agricultura pouco desenvolvida por ser uma região com muitas ilhas, ok? As tribos europeias vão chegar, as tribos indo-europeias vão chegar, e os povos vão fundar essa civilização creto-micênica com os aqueus. Pessoal, deixa eu passar aqui essa parte. E aí, galera, essa civilização micênica, ela começa a crescer, essa creto-civilização micênica vai crescendo cada vez mais, tá? Então, eles vão fundando, ó, cada vez mais palácios e vão se expandindo cada vez mais, até que, toma, chega uma galera muito sinistra, conhecida como os Dórios. Vocês sabem, né, que os Dórios, galera, vão ser muito importantes para quê? Formação de um povo grego aí, galera. Vocês sabem qual povo que vai ser descendente desses Dórios? Hein? Que é uma galera de Esparta. Lembram disso? Então, os espartanos, eles são descendentes dos dórios. Vocês também podem encontrar isso como os dóricos, ok? E aí, eles começam, ó, a detonar os territórios dessa civilização cretomicênica, ok? Eles vão derrubando os palácios, eles vão, deixa eu dar uma olhada aqui no meu tempo, eles vão influenciando cada vez mais a política, né? Influenciando não, né? Destruindo a política e impondo a sua militarização, que era um povo cada vez mais, né, forte. Eles não queriam saber muito de uma administração política, ok? E eles vão começar a ocupar os territórios onde vivia essa civilização cretomicênica que já se expandia pelo mundo grego. Galera, um ponto importante, tá, gente? O que vai acontecer? Os dórios estão chegando, porrada, porrada, porrada. O que vai acontecer? Saio do meu território. E aí vai ficar conhecido como a primeira diáspora no mundo grego. Não esqueçam disso, tá, gente? Está acontecendo no período pré-homérico isso. Tá bom, galera? Então, os dórios chegam, a civilização que estava ali não aguenta essa imposição e começa a se expandir mais pelos territórios do mundo grego. Galera, tá, os gregos estão habitando basicamente, né, o mundo grego, né, os helenos, e aí eles tinham várias características que eram características comuns. Por isso se chama mundo grego. A crença religiosa, produção de cerâmica, metalurgia, cultura, língua, códigos de honra, ok? E aí nós temos também o Homero, que vai chegar imortalizando esses mitos e lendas na figura dos Aedos. Tá tranquilo, galera? Estão conseguindo entender? Sim. Estão gostando? Tá sendo massa. Muito. Então, beleza. Então, fechou. Se não estiver sendo maneiro, vocês falam que eu volto, recomeço, para vocês entenderem de uma forma bem tranquila. Então, galera, alguns, né, artefatos que foram encontrados por arqueólogos com o passar do tempo, máscaras do Palácio de Knossos, e como eram esses palácios.
fortes muralhas, ok? E essa expansão cada vez maior. Pessoal, galera, e aí nós temos o mundo grego após essa chegada dos dórios, ok? Então nós já temos a entrada nesse período homérico. Tranquilo? Então nós temos a prática cada vez maior, né, desses poemas, né? Nós temos agora a ideia da Ilíada e da Odisseia, daqui a pouquinho eu explico para vocês um pouquinho o que foi isso. Então você tem um período que começa a ser marcado pela agricultura, uma produção cada vez uma população mais ruralizada, né? E aí nós temos poucas fontes para dizer sobre essa civilização desse período homérico. Por que eu tenho poucas fontes, galera? Porque pouco se escrevia. Os dórios destruíram com a escrita também da civilização creto-micênica. Então, tudo era contado por aedos, ou seja, por poetas. Que, claro, gente, quando se passava de geração em geração, aumentava. Exemplo, eu contar uma história de uma forma sem emoção, depois eu conto outra história de uma forma com muita emoção, choro, dou gargalhadas, grito. Então, a emoção que vai dar, né, essa força desses contos, dessa história dos poetas, né, dos aedos. E o Homero vai ser um dos principais, principalmente, se não for o principal, porque nesse período ele vai ter sua obra, né, suas obras mais marcadas, que vão ser a Ilíada e a Odisseia. Ok, galera? A Ilíada vai marcar muito, tá, gente? A Guerra de Troia, né? Que os troianos vão raptar a mulher mais linda da Grécia, que seria a Helena. E aí, dentro dessa batalha, como Troia era uma região que tinha muitos cavalos, os gregos vão dar de presente para eles um cavalo de madeira. E dentro desse cavalo, o que vai acontecer? Vão sair soldados, né, gregos quando eles colocaram dentro do palácio dos troianos. E aí nós temos também, como um herói dessa batalha, um camarada chamado Ulisses ou Odisseu, que depois vai se tornar também mais uma história, ok? Que vai ser escrita também pelo Homero, escrita não, né? Deixada como vestígios de Homero, e aí ele vai contar o retorno do Ulisses até a sua terra, que é Ítaca, beleza? Então, galera, você tem essa sociedade cada vez mais marcada por um retorno. Também pode ser conhecida como uma Idade das Trevas, como na Idade Média, porque tinha poucas fontes históricas. Pode ser também. A gente pode colocar isso também. Pode ser que venha caindo na prova isso para vocês, tá, gente? Então, vocês não esqueçam disso. Outra coisa também que é muito bacana que vocês entendam é quando os dórios foram chegando, eles foram destruindo as cidades. E aí o povo grego vai começar a se organizar mais. A sociedade, ela vai começar a se organizar, principalmente em pequenas famílias ou pequenos grupos. E aí, ó, as trocas começam a acontecer. Olha só, eu tenho um mundo grego que vai ser marcado por pequenos, minúsculos centros urbanos, comunidades agrárias coletivas, olha só, as famílias ganhando cada vez mais força, os pequenos grupos, e ainda grupos nômades que ficavam nesse território. E aí nós temos essa organização social que começa a surgir nesse final do período pré-homérico. Ok? Galera, o que vai acontecer? Os homens, eles vão viver numa pequena, deixa eu olhar para o tempo aqui, numa pequena célula, né? Uma pequena sociedade chamada de genos ou genos. Vocês escolhem a melhor forma que vocês acharem que deve ser falado, tá bom? Forma que vocês entenderem. Então, essas comunidades, ela era chefiada, né, principalmente por uma autoridade, né, um único chefe, ou seja,
É aí que você tem a ideia de uma sociedade gentílica, ou seja, esses grupos familiares. Opa, então se eu tenho aí esses grupos familiares que agora possuem terras, eu tenho agora também, gente, ó, anotem aí um ponto importante, o surgimento da propriedade privada. Olha aí, ó, o berço da civilização ocidental. No mundo grego, no período homérico, está surgindo o berço, né, dessa civilização ocidental mesmo, principalmente com essa propriedade privada. Outra coisa que vai acontecer, galera, você não tem terras para todo mundo. Você tem um território onde ele é formado por ilhas. Então, trocas precisam acontecer ao tempo todo e começa a acontecer conflitos entre essas guenos, entre essas famílias. Só que uma característica é muito marcante na civilização do mundo grego: o respeito aos mais velhos e o respeito aos primeiros que chegaram nos territórios. Então, as melhores terras, as melhores, né, os melhores territórios acabavam ficando com os mais velhos, ok? E aí, os que não tiveram mais condições de manter o seu território ou ficar, eles vão, ó, vazar novamente. Então, nós temos agora a segunda diáspora, beleza? Primeira diáspora lá no período pré-homérico, segunda diáspora no período homérico. Ô, Renato, mas nós temos características agora do período dos gregos lá na Itália. Roma também vai trazer muito a ideia dessa mitologia, sim, porque nessa segunda diáspora nós temos povos gregos, desse mundo grego, que vai aparecer lá na Itália, na Espanha também, onde hoje é o território espanhol. Então, isso começa a se espalhar cada vez mais para a Europa. Então, galera, eles vão permanecer e vão intensificar cada vez mais essa relação de troca entre eles. Essa relação de troca passa a ser extremamente importante entre essas civilizações, ok? Se eu tenho aqui um grupo familiar, eu vou fazer uma troca de um produto que eu não tenho aqui. Então, Mediterrâneo vai servir para isso. As trocas vão sendo fortalecidas cada vez mais. Tranquilo? Então, galera, esses pequenos grupos, eles vão crescendo, eles vão ficando cada vez mais fortes, pegando uma área cada vez mais extensa, ok? E eles vão dar origem às primeiras cidades, às cidades-estado. Então, é a partir dessa segunda diáspora, a partir dessa comunicação entre o Mediterrâneo, entre esses povos que estão habitando essas regiões, que nós vamos ter o surgimento das famosas cidades-estados. Lembre-se, gente, as cidades-estados, elas são autônomas, elas são pulsantes, galera. Elas estão, ó, o tempo todo em transformação. Elas estão o tempo todo buscando, né, essa interação. Mas elas têm algo em comum, que é a cultura grega, né, que é a religião, que é a língua, mas são independentes. Por isso que eu nunca vou falar para vocês, e vocês não vão ver nenhuma ideia de um império grego. Em momento algum eles buscaram essa unificação. Apenas quando eles tinham objetivos em comum, que não é o nosso momento agora para falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso depois. Tranquilo sobre o período homérico, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir? Acham que eu deixei de falar alguma coisa? Estou muito rápido? Hã? Vocês estão me ouvindo ou minha internet caiu? Tô conseguindo ouvir sim, Tá professor. bom? Então tá. Vocês me falam, porque eu não estou Estamos ouvindo. conseguindo ver vocês. E aí depois vocês podem ir jogando as perguntas, quem quiser, que na hora que eu fechar a tela eu dou uma lida para a gente tentar ir respondendo aos poucos. Então, galera, isso aqui é basicamente um rascunho, o que, que vai ser a Gênios, a Genus, a Frátria, né? Que já é o conjunto dessas famílias.
depois vamos formar as tribos e depois, ó, nós vamos ter os espaços público e privado. O que é o meu espaço privado, a minha casa, a minha terra, tá? Só para vocês terem uma noção, se nós estamos aqui numa rua, a sua casa pertence a você, ok? A casa do seu vizinho é ele. Mas a rua é sua? Não. A rua pertence. Isso, garoto. A rua pertence, ó, ao Estado. Então, isso vai ser uma característica, essa divisão do público para o privado. Então, se não havia a escrita, né, nós temos as histórias voltadas principalmente, né, pela contada de geração em geração, nas famosas epopeias de, né, da Ilíada e da Odisseia. Pode falar. Não, era só a menção do filme. Ah, sim, isso. Então, vale muito a pena vocês terem essas referências. Claro que o filme, ele dá ele traz um pouco, né, temas mais contemporâneos, dá uma fantasiada, mas nós temos filmes muito bons que vão falar sobre o Troia, que vale a pena vocês assistirem um pouquinho, mas para dar uma contextualizada para vocês, os 300 também é bacana, para vocês assistirem um pouquinho, para ter uma ideia mais visual dessa civilização, tá? Principalmente porque vai contar o porquê dessa batalha de Ternópilas, como era falada, nessa batalha dos 300, ok? E aí a Odisseia, que era o retorno, né? Que aí tem o canto da sereia, acho que vocês já devem ter escutado, né? Que os marinheiros vinham amarrados, né? Eles vinham, as sereias Piratas que do eram... Caribe temática. Isso, garoto, Piratas do Caribe vai trazer essa temática também. Então, a história vem e volta nesses filmes, sempre contada de uma forma mais tranquila, mais fantasiosa, para a gente poder ter uma noção, né, de como era contada. E aí o Odisseu, ele se amarra no tronco no mastro, né, do navio, para que ele não fosse hipnotizado pela sereia e não fosse para o fundo do oceano. Galera, período arcaico, período extremamente importante para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui meu tempo aqui, que se eu começar a estourar muito, vamos pelo menos terminar esse período arcaico aqui. Pessoal, nós temos no período arcaico, como característica nós vimos as guenos enfraquecendo aos poucos e outras guenos ganhando muita força, dificuldade em encontrar essas terras mais férteis para todos, e aí essa segunda diáspora. O que vai acontecer? Fortalecimento da vida urbana em algumas guenos, né, em algumas cidades-estado, principalmente, né, em Atenas, ok? E aí, galera, ela tem essa formação de um próprio governo. Ela era independente e ela fazia alianças e ela tinha inimigos. Depois nós vamos falar da Liga de Delos, da Liga do Peloponeso, por que se fazia alianças ou não, tá bom? Mas a primeira delas, a primeira cidade-estado que eu queria falar para vocês, claro, gente, não posso deixar de falar para vocês, que é Atenas, né? Que é conhecida como o berço da civilização, o berço, né, desse pensamento filosófico. Claro que nós temos a ideia a ideia não, né, Da política também. da política, Democracia. democracia, cidadania, né, o conceito de cidadania, claro, diferente, né, por conta dos períodos históricos, mas nós temos já esse conceito. Então vamos entender um pouquinho essa ideia. Oi. Essa diáspora aí, você tem como me explicar? Tive dúvida. Ok. O que vai acontecer? Quando nós temos aqui o... Deixa eu voltar um pouquinho. O que vai acontecer? Quando você tem as guenos, elas vão começar a enfraquecer cada vez mais. Ok? Nós temos o enfraquecimento das guenos. E aí, quem vai ter a ideia de poder ficar com mais terras era as pessoas mais velhas. E aí, o que vai acontecer? Se no meu território, quem me perguntou?
Quem foi que me perguntou aí? Fala aí seu nome para eu... Aline. Aline, se, por exemplo, Aline, se no seu território aqui você só tem pedra no chão, você só tem rápido, você não consegue comercializar com ninguém, faz sentido você ficar aqui? Não. Não. Então você vai buscar, ó, novos territórios. Então o mundo grego ele começa a se expandir. Diáspora significa você, ó, sair, buscar outros territórios, ok? Entendi. Aham. Entendeu isso daí? Quando você ouvir falar Show. diáspora, a galera tá, ó, sentando o pé, tá vazando. Aham. Tranquilo? Sim. Show. Valeu. Então, toda vez que você ouvir falar diáspora, a galera tá saindo fora. Então, pessoal, nós temos aqui em Atenas agora, né, ela se localizando mais no norte, né, desse mundo grego, principalmente uma região montanhosa, então precisava fazer trocas comerciais, precisava ter barcos para trabalhar essa vida comercial pelo Mediterrâneo, e também ela tinha uma visão privilegiada por se tratar de uma região montanhosa, então ela conseguia ver algumas outras cidades e estados. Então ela tinha depois eu vou mostrar o mapa para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se eu acho o mapa aqui novamente. E olha só, Atenas ela está localizada aqui, ó. Tá vendo? Então ela consegue, ó, visualizar outras, tá? Outras cidades-estados. Então, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos que definir primeiro a organização social de Atenas. Quem era cidadão e quem não era cidadão. O conceito de cidadania é muito diferente do que era em Atenas. Beleza? Vamos lá. Em Atenas, pessoal, vamos começar pelas pessoas que não tinham direito à cidadania. Os escravos, claro, mas a gente não pode comparar os escravos, né, do período, né, da Idade Antiga, né, com os escravos da idade, né, desse período, né, que o Brasil foi colonizado, dessa escravidão moderna, né, dessa escravidão que vai ser trazida. E isso, escravidão, era escravidão por dívidas, conquistava territórios, trazia... Isso, garota, perdia guerras, escravidão por dívidas também. O que acontecia? Você tinha os grandes latifundiários, né, os grandes donos de terras, e você tinha os pequenos produtores de terras. Então, esses camaradas, eles iam pegando empréstimos, não tinham condições de pagar, tinham que doar seus territórios para os grandes latifundiários, que aumentavam mais as suas terras, e mesmo assim não dava conta de pagar. Então, acabavam se tornando escravos até pagar suas dívidas. Então, essa escravidão por dívidas era muito forte, ok? Também, galera, é uma sociedade que ela tinha como base a escravidão, ok? A sociedade grega, né, ela tinha como base em Atenas, né, essa escravidão. Vai ser diferente da escravidão de Atenas, de Esparta, que depois eu vou explicar para vocês, beleza? Galera, também, pessoal, nós temos os outros cidadãos também que não têm essa participação, ok? Que são os metecos. As mulheres também. As mulheres também não têm nenhum direito. Para vocês terem uma ideia, as mulheres lá, elas tinham apenas o objetivo, elas estavam lá para servir os maridos. Elas estavam em Atenas apenas para cuidar das famílias e mais nada, mas para cuidar dos filhos, ok? E elas eram sempre inferiores aos homens. Tão inferiores que às vezes não, que em muitos casos que os homens em Atenas se relacionavam com homens, porque eles só se relacionavam com iguais, ok? E as mulheres eram consideradas inferiores. Então não havia uma paixão na Grécia, né, entre homens e mulheres. Então eles viam as mulheres muito inferiores. E os metecos, quem eram os metecos? Os trabalhadores, os
artesãos, tá, galera? Os comerciantes. Essa galera não era nascida em Atenas. Os atenienses, eles praticamente terceirizavam esses serviços, tá? Eles comercializavam através desses metecos, que traziam os produtos para Atenas. Tranquilo? Não cidadãos, nós temos os metecos, os escravos e as mulheres. Fechou? Fechou aí? Fechou. Beleza. XOL. Então, beleza. Cidadãos, galera. Homens nascidos em Atenas. Filhos de atenienses, ok? Maiores de 21 anos. Maiores de 21 anos, ok? E também que possuíam alguma terra em alguns casos, ok? Então, você pode colocar isso também. E essa formação política, galera? Como que vai acontecer? Essa formação política, esse ateniense, esse grande latifundiário, né? Esses cidadãos, eles também se chamavam de eupátridas, ok? Eles se viam como cidadãos e eram grandes latifundiários. E no início, né, existia um rei e eles vão, né, praticamente vão colocar esse rei para fora e eles vão colocar uma oligarquia. Como vocês estudaram já muito isso no final do Fundamental 2, início do médio, oligarquia, um governo para poucos. Então, isso por volta de 800 anos antes de Cristo. E aí, galera, o que é que eles vão fazer? Desses eupátridas, ok? Desses cidadãos, nós vamos ter a formação de um arcondado, 9 arcondes, ok? Cada um vai comandar por 10 anos. Então, nós já temos aí, ó, uma democracia surgindo. A escolha de 9 pessoas. Mesmo que todos os cidadãos não participem, nós temos 9 pessoas participando ali e representando os grandes latifundiários. As grandes reformas, galera, vão começar a acontecer um pouquinho com Drácon, em 621, que ele vai colocar a primeira lei escrita. Olha só, em 621. Só que, galera, o que vai acontecer? Os metecos, os comerciantes, eles vão querer cada vez mais ter um pouco mais de direitos, participar mais da política ateniense. E aí, o que os eupátridas vão fazer? Olha a sacada deles. Eles vão falar, beleza, vamos botar um laranja no meio dessa história. Olha só. E aí o Drácon vai fazer o seguinte, ele vai escrever essas reformas onde vai punir qualquer criminoso com a pena de morte. Tá, mas que tipo de crime? Roubar, né? Principalmente o roubo, principalmente destruição de alguns templos, ok? E, gente, os eupátridas não faziam isso. Claramente, galera, os eupátridas não vão roubar para se alimentar. Quem vai fazer isso? A população mais pobre. E aí, essa lei escrita, ela não vai cair sobre os eupátridas, ela cai sempre sobre a população mais pobre. Ou seja, ela é feita mesmo mais para uma mascarada para mostrar que Atenas estava tentando alcançar uma democracia e trazendo para eles trazendo para eles um pouquinho dessa democracia. E aí sim, nós temos, avançando um pouco mais no tempo, a chegada de Solon, que ele vai trazer com ele o início de um processo de reforma. Principalmente que ele vai colocar o fim da escravidão. Ah, mas Renato, o Solon era um cara bonzinho, que ele queria o fim da escravidão? Gente, tinha escravo pra caramba em Atenas. Eu tinha muitos escravos por dívidas ali. Então, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer uma revolta ali. O bicho ia pegar, então vamos libertar essa galera. Fim de escravidão por dívidas. Só vai continuar escravos de territórios que vão sendo conquistados, né? Por essa colonização. Esse camarada também, ele vai fundar uma eclésia, ok? Não esqueçam, eclésia. Tá tudo aqui, ó. Deixei aqui o Jônios, aqui a formação da Grécia. Cada cidade tinha uma acrópole ou a Pela, eu vou mostrar para vocês, ok? Deixa eu pegar aqui.
O Solon, ele vai dar também esse início à escravidão por dívidas, para vocês acompanharem direitinho. Também, galera, nós temos esse camarada que vai fazer essas reuniões dentro de uma, né, vai criar também a assembleia, ok? Essa é a eclesia com 43 mil cidadãos, tá? Eu tenho uma Atenas praticamente mais de 400, 500 mil pessoas. Então, você tem, ó, uma civilização pequena de cidadãos participando. Então, 18 anos, alguns relatos divergem para 21 anos também, tá? E aí, vai ter também que ter 2 anos, né, de serviço militar para poder participar. Então, agora, ele não precisa ser mais dono das terras. Agora ele tem que ter 18 anos, ser filho de cidadão grego, né? E ter participado das guerras. E aí eles vão se reunir na Acrópole. Acrópole não é uma característica apenas de Atenas, tá, galera? Acrópole é um monumento, esse aqui, ó, que fica, eu estou apontando para a tela, como se vocês estivessem vendo. Ó, a Acrópole aqui, né? Fica na parte mais alta. E nós temos a Ágora também, que era onde, né, o pensamento vai, a galera vai discutir a política, tá bom? E por que que a Ágora foi tão importante? Gente, os filósofos sacavam muito de política. Então era aí que a galera se reunia para conversar cada vez mais. Então não esqueçam que é na Ágora, na política, tá? Olha Platão, Aristóteles, tá? Olha as obras de Aristóteles falando cada vez mais sobre essa república ateniense que deveria crescer. E aí, galera, ele vai criar também a Bulé. O que é a Bulé? 400 membros, cidadãos atenienses, com 30 anos, ok? Ó, que eles vão colocar em prática as leis. É como se fosse um legislativo, ok? Ele está ampliando cada vez mais. Só que olha só, ele está dando prioridade cada vez mais, ó, os mais velhos, ok? Olha a ideia da idade lá do início do período homérico que eu falei para vocês. E eles eram eleitos por voto censitário, esses 400 membros da Bulé. Então, 30 anos que deveriam ter terras. Esse camarada que vai chegar, chamado Clístenes, ele sim vai ser conhecido, né, como famoso pai da democracia. Nós vamos ter, né, algumas informações sobre ele, tá? E aí é o que vai mais chegar próximo da democracia. O que esse camarada vai fazer? Ele vai aumentar a Bulé para 500 membros e vai dividir Atenas em 10 tribos. Cada tribo, 50 cidadãos. Beleza? Ó, tô bom de matemática, viu? Tô aí, ó, aprendendo a fazer divisão. Então, galera, e aí a eclésia, ele vai aumentar. Sacou, galera? Então, pessoal, 60 mil cidadãos, onde nós temos agora um estratego. Agora, as 50 tribos, eles vão escolher um representante para ter essa representação no mundo mais antigo, né? Nesse Atenas. Então, galera, em Atenas nós temos uma democracia direta, a participação do cidadão, né? Ele ia lá na Ágora, falava, escolhia. No Brasil nós temos, né, uma democracia mais indireta. A gente escolhe, a gente às vezes nem sabe o que o camarada está fazendo. A gente tem que estar sempre pesquisando. E aí os filósofos... Pesquisando, participando da política. Isso, garota, ótimo. E aí, ó, a participação dos filósofos vai ser fundamental. Galera, eu sei que a aula é massa, a turma é massa, mas eu vou finalizar por aqui hoje. Semana que vem a gente trabalha Esparta, as guerras médicas, Peloponeso e o helenístico. Vocês gostaram, galera? Eu gostei bastante. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Tranquilo. Fechou então, galera. Foi um prazer, tá, gente? Contem comigo aí. Semana que vem a gente mantém um contato aí.
Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem me procurar aí no Instagram, digita aí Renato Stelzer, que vocês vão me achar. Se tiver alguma dúvida, eu respondo para vocês. A apresentação eu vou disponibilizar para o Renato, para o Luciano, e eles passam para vocês depois, tá bom, gente? Família, valeu. Professor Renato, parabéns, meu irmão. Parabéns pela aula maravilhosa. Acompanhei a aula toda aqui. Eu falo sempre aí que eu vou acabar fazendo o Enem ano que vem, porque eu estou voltando, né? Assistindo todas as disciplinas. Isso aí anima a gente. Espero que a galera esteja gostando também, tenho certeza. E parabéns mais uma vez. Feliz em poder contar contigo. E vamos já pensar num próximo momento aí de você estar com essa galerinha aí de novo. Beleza? Opa, pode contar comigo. Valeu, Renato. Bom, Falou, galera. Boa próxima aula aí para vocês, gente. Até mais.